Algo para que vocês aí na internet me alertaram ontem. Um discurso do senador Álvaro Dias, que esclarece uma dúvida que todo o país tem há muito tempo. Por que a JBS conseguiu virar esse gigante internacional com dinheiro do BNDES? E explico, a gente até entende o BNDES investir no crescimento das empresas nacionais e todo esse esquema que foi feito, ok se o empréstimo fosse para coisas dentro do Brasil, mas e fora do Brasil? Ninguém estava entendendo que história é essa. Desde quando que o BNDES financia coisa para investimento no exterior, para gerar desenvolvimento econômico e social no exterior? Pois se descobriu desde o governo Lula, em 2007. O senador Álvaro Dias foi explicar em detalhes isso na tribuna do Senado. Vocês me mostraram esse discurso pela internet, eu vou trazer aqui na TV Antagonista. Foi por meio de um decreto, o decreto número 622, do dia 21 de dezembro de 2007, que o então presidente Lula modificou o inciso 2º do artigo 9º do Estatuto do BNDES, para permitir ao banco financiar a aquisição de ativos por empresas de capital nacional no exterior. Veja a sutil alteração promovida pelo presidente Lula. E agora nós conhecemos as consequências desta alteração. O decreto é o de número 4.418 e que altera o artigo 9º do Estatuto do BNDES, quando coloca: o BNDES poderá também, no parágrafo 2º, financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. Contribuem com o desenvolvimento social e econômico de que país? Porque é evidente que quando a JBS, com recursos do BNDES, comprou frigorífico nos Estados Unidos, estava contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos e não do Brasil. É evidente que o Brasil só perdeu. Após essa mudança no Estatuto Social do BNDES, o governo federal aprofundou o processo de endividamento da União para direcionar mais dinheiro ao BNDES. Vamos repetir números que, incansavelmente, eu já repeti aqui diversas vezes. Foram 716 bilhões de reais, de 2008 a 2014, durante 6 anos, portanto, empréstimos da União ao BNDES, 716 bilhões de reais. Do FAT, PIS, PASEP e FGTS, 243 bilhões. E o restante do Tesouro Nacional. Do Tesouro Nacional foram repassados, portanto, ao BNDES, 473 bilhões, um absurdo inédito, jamais visto na história desse país. Portanto, os brasileiros pagarão 184 bilhões. Subsídio para a diferença entre uma taxa de juro paga pelo governo e a taxa de juro oferecida pelo governo aos empresários beneficiados nesse esquema de corrupção. Bom, esse dinheiro todo que foi dado a esses empresários, ele já estava disponível no BNDES? Ele já estava disponível no caixa do governo? Não. Agora você vai entender de onde veio o dinheiro que financiou aquelas empresas que eram aqueles modelos de grandes empresas brasileiras no exterior e quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta você já desconfia, né? Mas vamos saber quanto é a conta, de onde veio o dinheiro e como que isso vai ser pago. Esse dinheiro não estava disponível no caixa do Tesouro Nacional.
o governo foi buscar esse dinheiro, emitindo títulos públicos, foi buscar esse dinheiro emprestado, pagando juros de mercado, juros taxa Selic, a 14,25%. Esse mesmo dinheiro foi repassado ao BNDES com juro igual a TJLP, que oscilou no período entre 5% e 6%. Portanto, o governo pagava o juro de 14,25%. E esses empresários que agora estão correndo da justiça, esses empresários pagavam ao BNDES um juro de 5% a 6%. E essa diferença, quem cobria essa diferença? Quem cobria essa diferença? Ora, você que está ouvindo esse discurso agora e que paga impostos. O contribuinte brasileiro subsidiou essas taxas de juros privilegiadas praticadas pelo governo brasileiro através do BNDES com os chamados campeões nacionais e, mais do que isso, com os países amigos de quem governava o Brasil. Cuba, Angola, Venezuela, Equador, enfim, países mais próximos ideologicamente daqueles que governavam o nosso país, com o benefício de recursos facilitados. Essa diferença paga pelo povo brasileiro alimentou algumas das ditaduras mais corruptas do universo. Alguns ditadores tiveram sobrevivência graças a esses recursos que saíram dos cofres dos trabalhadores brasileiros, especialmente, através do FAT, do PIS/PASEP, do FGTS. Recursos pertencentes aos trabalhadores brasileiros foram repassados para alimentar as ditaduras sanguinárias de outros países, alimentando também a corrupção internacional. Bom, para vocês terem uma ideia, em Angola, o ditador José Eduardo dos Santos está deixando o poder, coisa que ele já havia ameaçado fazer diversas vezes, mas ao contrário de todos os prognósticos de estudiosos, ele não está passando o poder para nenhum de seus filhos. Ele está passando o poder para o ministro da Defesa, depois que o seu caixa parou de ser alimentado, de ser inundado com dinheiro de empreiteiras brasileiras e depois que o marketing parou de ser resolvido pela mão amiga que ele tinha em solo angolano sempre que a coisa apertava. A gente tem essa crise já tendo desdobramentos internacionais. E agora fica a pergunta: quem é que vai investigar por que em 2007 se decidiu que o BNDES passaria a financiar atividades internacionais? Isso naquele momento era para o nosso bem? Era para o bem do Brasil? Pode ser que seja, mas é uma resposta que o Brasil espera.